Aos irmãos que estão nos visitando nessa noite, que você seja muito abençoado. Todos os visitantes, todas as pessoas que têm frequentado a nossa igreja nesse tempo, que ainda não são membros, vocês são muito bem-vindos, como o Tiago bem disse aqui. E para aqueles que não estão acostumados, eu costumo pregar em sequência, na continuidade dos capítulos dos livros que nós estamos trabalhando. E nesse tempo nós estamos pregando no livro de Mateus, desde o ano passado. E a leitura de hoje é Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, que fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Você talvez já esteja se perguntando, porque algumas pessoas já me perguntaram quando eu cheguei aqui, né? Pastor, que tema é esse? Né? Crentes vizinhos do inferno. Como que um crente ele pode viver, morar, ser vizinho do inferno? A gente vai entender melhor isso durante aí a caminhada do sermão. Uma pessoa, quando encontra Jesus Cristo, ela dá uma guinada em sua vida. Ela muda o percurso, ela muda a trajetória. Um rapaz lá da Varginha chamado Orlando Xavier, uma vez ele me trouxe uma frase que eu guardei para sempre. Ele falou o seguinte: quando uma pessoa nasce, ela não tem consciência, mas a única certeza que ela tem é que vai para o inferno. E é verdade. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão, o quê? Da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. E Romanos 3, versículo 23. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Aquilo que a gente recebe por ser pecador é a morte eterna. Vulgo inferno. Já pensou nisso? Todos condenados, nascem condenados, mas podem de alguma forma ser salvos. E essa alguma forma, na verdade, ela é única. A única forma de se livrar dessa condenação, segundo a Bíblia, não segundo o pensador tal, não segundo o pastor tal, segundo o que a Bíblia diz, a única forma de se salvar da condenação é Jesus Cristo. Então eu imagino que ao nascer, eu comecei a aprender a andar e comecei uma caminhada na minha vida. E eu vou caminhando, e nessa caminhada, por um tempo, eu caminho com as minhas próprias pernas, com as minhas próprias decisões, com a minha forma de enxergar a vida. Até que chega um ponto que eu percebo que aquela caminhada que eu estou tendo não está me levando para o céu. Pelo contrário, eu estou à beira do abismo. Eu estou a ponto de cair no abismo. E nesse momento eu reconheço a minha condição pecadora. Nesse momento eu reconheço que a minha trajetória, a forma como eu estou caminhando, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, eu estou errado, eu estou em pecado. E eu preciso mudar. E é nesse momento que eu paro e eu tenho consciência de confessar: a vida que eu estou levando até aqui não agrada a Deus. E se Jesus Cristo me levar hoje para diante dele, do julgamento dele, eu não estou salvo, eu não vou para o céu. É nesse momento que existe uma coisa que todos os que aceitaram Jesus que aqui estão tiveram esse momento: se arrependeram dos seus pecados. Não simplesmente entenderam que eram pecadores, mas se arrependeram da prática, da vida, daquilo que estavam fazendo. E aí pensa,
Se eu der mais um passo, eu estou à beira do abismo. Eu estou indo para o inferno, então eu preciso mudar de direção. E o nome dessa mudança de direção se chama conversão. Converter é mudar de direção, é parar de caminhar em direção ao inferno. E eu me converter em direção à cruz, em direção a Cristo. E quando eu me converto, logo em seguida, tem uma pessoa que ela está ao meu lado. E ela diz o seguinte: a partir de agora, eu sei o caminho que leva ao céu. Só eu sei, mas eu posso te levar. Eu compartilho isso com você. Você não será mais um condenado, mas você vai caminhar comigo, e nessa caminhada eu vou te discipular, eu vou te ensinar, e vou ensinar o caminho como chegar aos céus. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então, quando você se converte, você começa a caminhar com Cristo, você começa a andar com Cristo, e nesses diálogos, nessas conversas diárias, a sua mente vai abrindo, os seus olhos vão se abrindo, e você vai aprendendo, e você vai crescendo, e você vai sendo transformado numa conversa todos os dias que se chama discipulado. Mas algumas pessoas, agora você vai me entender o tema. Algumas pessoas chegam na beira do abismo, elas veem que do outro lado é o inferno, e elas decidem que não querem ir para lá, e decidem e entendem que Cristo é o caminho, e elas se viram as costas para o inferno e começam a olhar para a cruz, mas ao invés de começar a caminhada, elas fazem uma casa na beira do abismo. Elas sentam na beira do abismo e ali ficam, e se tornam vizinhos do inferno, olhando para o caminho da cruz, mas não caminham, simplesmente permanecem no mesmo lugar, porque se recusam a um caminho de discipulado. Eu estou seguindo Mateus, não tem nada a ver com a escola bíblica dominical. A revista, quando foi escolhida para esse trimestre, eu não sabia o tema. Hoje eu fui participar da classe dos homens, no qual, aliás, todo domingo eu estarei lá na classe dos homens. Os homens que estão aqui presentes, tem EBD 6 horas e tem EBD 8:30 da manhã. Você pode escolher se você quer estudar de manhã ou se você quiser estudar à tarde. 6 horas. A lição falava sobre discipulado, que não importa o seu chamado, o que importa é a obediência. Você ser chamado não muda nada. O que muda é se você vai obedecer, se propõe a obedecer. Está falando sobre Saul, que foi chamado porque era quem Deus viu. Aquele jovem estava cuidando das jumentas do seu pai e estava fazendo de uma forma maravilhosa, de maneira simples, porque era um trabalho simples, mas fazendo de coração. E Deus enxergou nele que ele poderia ser um rei. Mas o texto diz também que Saul era o homem mais bonito de Israel. E era o homem mais alto de Israel também. Ele chamava atenção, era bonitão. E ele foi chamado para ser rei, e ele aceita, e ele continua a caminhada. Mas na caminhada ele para de andar com Deus, e ele começa a querer governar por conta própria. Infelizmente o final dele foi trágico. Ó, viu? Antenadíssimo, né? Clima de velório. Bom, ser crente e ser vizinho do inferno é você se negar a uma caminhada de aprendizado e discipulado, para permanecer. Eu não vou mais, eu não quero mais esse mundo, eu não quero essa caminhada, mas eu quero continuar vendo o mundo. Eu não quero mais o mundo, mas eu quero sentir o cheiro do inferno. Eu quero ouvir as vozes do inferno. Eu quero ouvir a música do inferno. Eu quero estar de costas para ele, olhando para a cruz, mas eu empaco aqui, e aqui eu construo a minha casa. Pessoas que fazem isso normalmente não constroem apenas uma casa, elas constroem um prédio, porque elas vão criando uma cultura familiar e vai a família toda.
Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar. Uma geração inteira que poderia ser edificada, discipulada pelo Senhor, mas permanece plantado no mesmo lugar. E hoje nós vamos falar então sobre isso, sobre discipulado, sobre pessoas que desejam uma outra caminhada, pessoas que desejam novos passos, novos rumos, ser diferente, crescer na fé, na espiritualidade e no aprendizado. Então o primeiro conceito, permanece aí, tá? Depois a gente vai ler a Bíblia. Mas o primeiro conceito antes da gente ler a Bíblia: discípulos são pessoas que encontraram o mestre. Amém? Discípulos são pessoas que encontraram o ou um mestre. O mestre ou um mestre. Toda pessoa que encontra um mestre para obedecer, para seguir, para acompanhar, se tornou um discípulo. Tem pessoas que são discípulas ardentes, são crentes, mas são mais discípulos de líderes políticos do que de Cristo. Porque abrem mão dos ensinamentos de Cristo para poder seguir ensinamentos políticos, pedagógicos, filosóficos. Eu gosto de filosofia. Gosto inclusive da filosofia socrática, que declarava que o maior aprendizado que ele tinha era a ignorância. É dizer, só sei que nada. Todo mundo conhece a frase. Reconhecer que para você aprender alguma coisa, você precisa aceitar a sua própria ignorância. Eu gosto. Mas Sócrates não era cristão. Por sinal, ele viveu mais de 400 anos antes de Cristo nascer. Então ele não tem um caminho para me ensinar. Ele pode me apresentar uma filosofia de vida que, por sinal, pode me ajudar a encontrar a Cristo. Amém? E pela ignorância que ele reconhecia ter, se ele vivesse nos dias de Cristo, se ele encontrasse com Cristo, ele não ia querer outro caminho. Pode colocar as frases, tá, Adriel? Outra frase: discípulos são aqueles que andam, aprendem e se parecem com Ele. Discípulos de Jesus são pessoas que andam com Cristo, que aprendem com Cristo e se parecem com Ele. Ontem eu estava vendo um pastor falando que ser cristão não tem nada a ver com a religião evangélica. Ser cristão tem tudo a ver com ser parecido com Cristo. Se uma pessoa se parece com Cristo nas suas atitudes, nas suas práticas, essa pessoa de fato ela é uma cristã. Por quê? O cristão, depois que ele se converte, que ele muda de mente, de direção, ele começa a andar com Jesus, ele começa a aprender com Jesus, ele começa a ficar parecido com Jesus, e você olha, você conversa com aquela pessoa e você pergunta, você é cristão? Porque se parece com Cristo. Já citei aqui recentemente, quando Pedro estava no pátio, acompanhando Jesus de longe, porque Jesus estava apanhando lá, chega um pouco, né? Os soldados, os guardas chegam assim, você estava com ele, né? Você se parece com ele, você fala igual a ele. Cristão que anda com Jesus é parecido com Jesus e as pessoas percebem. Discípulo é aquele que reconhece Cristo como seu professor, como seu guia. Como eu tenho perguntado nos discipulados aqui no gabinete, quem é Jesus para você? E as pessoas falam isso, é a razão da minha vida, é meu tudo, é meu guia, é meu mestre. Jesus é aquele que vai fazer a diferença para tudo que eu fizer. Tudo. Porque Ele é o meu guia, Ele é o meu mestre. Os discípulos de verdade, eles estão prontos a se submeter às tarefas, às correções, reprovações e aprovações. Tudo isso com uma entrega baseada em tempo de qualidade. Você pode repetir esse texto comigo? Vamos juntos lá? Os discípulos discipulado leva tempo. Ficar parecido com Jesus leva tempo. Porque você vai ter que se submeter ao que Ele mandar e não ao que você quer fazer. Davi já estudou para a prova. Davi já arrumou o quarto. Davi para o celular. Davi dorme mais cedo. Davi amanhã vai acordar cedo.
Davi, amanhã segunda. Isso aí é o pai falando com o filho. Agora imagine aquele que você disse que é a razão da sua vida conversando com você. E você batendo um papo com Jesus e você falando assim: isso eu não faço não, tá, Jesus? Essa tarefa aí não. Corrigir? Por que eu vou corrigir se eu não acho que estou errado? Reprovado? Por que o Senhor me deu essa nota, Jesus? Aí Jesus fala assim: não, você tem que fazer de novo. Está errado. Você vai ter que procurar aquela pessoa e pedir perdão. Eu? Mas eu não fiz nada de errado. Mas é a forma como eu ajo. Eu não fiz nada de errado, mas lá na cruz eu olhei para a multidão e falei assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que? Aqueles que erram contra nós, na verdade, erram por ignorância. Já que você que sabe a verdade, ele não sabe. Então qual é a melhor maneira de você ensinar? Sendo humilde. Mas assim não dá, Jesus. Aí Jesus fala assim: com o tempo você vai aprender. Vamos continuar caminhando? Vamos andar um pouco mais. Com o tempo você vai entender. Com o tempo você vai aprender. Você conhece pessoas que já foram muito brabas quando era jovem e hoje está manso, 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 os netos fazem o que quer com elas? Quem conhece? Levanta a mão aí. É um monte, né? O tempo ensina a gente. Eu prefiro que Jesus me ensine do que a vida me ensina. Já viu essa frase? A vida ensina. A vida ensinando a gente apanha muito, a gente sofre muito. É mais fácil quando Jesus ensina. Jesus quer tempo de qualidade com você. Ele quer que você abra a mão daquela casa na beira do abismo e comece a dar passos com Ele. Comece a evoluir espiritualmente. Crescer espiritualmente. Eu sou assim há 30 anos. Que maravilha! Você reconheceu que você não mudou, que você está do mesmo jeito há 30 anos. Louvado seja o Senhor, você reconheceu. Então, que tal uma nova caminhada em 2026? Que tal aprender coisas novas? Que tal se questionar? Que tal se reinventar? Que tal olhar no espelho e pensar assim: opa, já não sou mais o mesmo. De 30 anos, minha cara mudou. Minha bochecha aumentou 3 vezes mais. Os cabelos brancos. A barba. Ou quem sabe, você olha e pensa assim: eu já não sou mais a mesma pessoa fisicamente, mas por que a minha mente quer ser a mesma de 30 anos atrás? Por que eu não posso mudar? Por que eu não posso evoluir? Por que eu não posso ser tão maduro quanto a minha aparência física? Por que eu vou agir como menino, como menina, se hoje já não sou mais a mesma pessoa? Meus amados, quem anda com Jesus tem um foco e não perde o foco. E o foco é a adoração, e o foco da missão são as. Quem é discípulo de Jesus começa a ter um foco, e o foco é adorar Cristo diariamente, totalmente, de coração, de toda a alma, de todo o ser, com toda forma possível, adorar Jesus. Algumas pessoas, elas têm uma dificuldade enorme de entender isso. Tiago Martins está ali, né? Que é da área da música. Um dos maiores questionamentos do nosso ano 2026 é música, né? Eu não vejo questionamento nisso. É uma coisa tão simples. A adoração é sempre para Cristo. Amém? Todas as canções que foram cantadas hoje aqui tem Cristo, 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 Cristo. A adoração é sempre cristocêntrica. Amém? Louvor é sempre para quem? Para Cristo. Agora, o tipo de poesia que você lê, o tipo de música que você ouve, o tipo de filme que você assiste, o problema é teu. Ok? Amém? A adoração é sempre para Cristo. Agora, as músicas que você ouve, não quer dizer que um grupo evangélico grave uma música que é adoração. Às vezes é só mesmo para você ouvir. Às vezes é só para você ter o seu momento lá, na sua cama, no seu quarto. Assim como você ouve qualquer outra canção ou assiste qualquer filme. Eu gosto de filme de comédia. Eu não gosto de filme de terror. Mas tem gente que gosta. Nada contra, eu não gosto. A vida já é muito ruim para eu ficar tomando susto, né? Em suspense, entendeu? Me livre. Mas tem gente que adora, né?
um filme de terror. Quer adorar a Deus? Cristo. Quer adorar a Deus? Músicas cristocêntricas. Louvores é para Cristo. Cristo. Agora, poesia, cultura, aí é cada um com a sua. E cada um segue a sua. Mas a adoração nunca vai ser cantado aqui no altar um louvor que seja para Jocirley. Sempre será para Cristo. Na minha casa eu canto e vou ouvir músicas românticas para Kate. Aqui é para Cristo. Amém? Nós não precisamos nessa caminhada defender Jesus. O que precisamos defender é a nossa fé. Amém? E aí, aqueles que se dizem discípulos de Cristo, querem defender Cristo. Cristo não quer ser defendido não, irmão. Ele, pelo contrário, ele falou que quem seguisse a ele seria perseguido. O que nós precisamos defender é a nossa fé em Cristo. Defender que você é um cristão, porque você acredita, porque você segue ele. E isso faz parte da vida de um discípulo. De alguém que não está simplesmente plantado na beira do abismo, mas está caminhando com ele. A gente estava falando agora há pouco sobre consumir, né? O que um discípulo consome no dia a dia com Cristo? Nas caminhadas com Cristo? Imagine, né? Você está andando todo dia com Cristo. Você caminha com Cristo. O que você consome? O que você ouve? O que você lê? O que você faz com Cristo? Imagine, você senta lá na mesa e o que Ele está conversando com você? O que Ele está ouvindo com você? Porque você é um discípulo, amém? Ou você tem pausa? Agora é contigo, Cristo, pode ir, pode ir embora. Deixa eu sozinho aqui, eu vou ficar na minha porque agora eu preciso do meu tempo. Ou você está constante? Tem uma frase ali, acho que ela é autoexplicativa. A geladeira nossa, ela denuncia algumas coisas. Lê para mim lá. O interior. De novo. O interior. Você olha para a geladeira e olha para a pessoa. Se ela come alimentos saudáveis, ela vai estar o quê? Saudável. Mas se ela gosta de bacon, linguiça, salsicha, mortadela, vai revelar quem você é. Aquilo que você coloca para dentro do teu coração, para dentro da tua mente, vai revelar quem você é. Da boca sai o que o coração está cheio. Se você está cheio de ensinamento de Cristo, quando você abre a boca, sai palavras de Cristo. Se você está cheio de Cristo, quando você vai para a internet, a sua defesa é a sua fé. É Cristo. É isso que você vai defender. É isso que você vai demonstrar. Os seus status vão defender a sua fé, vão revelar aquilo que você consome. Sim ou não? Amém? Vai revelar quem você é. Um discípulo está caminhando com Cristo. Então você está consumindo coisas relacionadas a uma vida com Cristo. Eu não posso ter dupla personalidade. Em que aqui eu sou cristão, mas no meu dia a dia eu estou visitando o inferno frequentemente porque eu moro do lado. E eu vou dar uma olhadinha lá para ver o que está acontecendo no inferninho. E depois eu volto e estou na casa. Mas na verdade eu estou de costa. Eu estou olhando para a cruz. Eu me converti. Eu estou olhando para a cruz. Mas estou sempre aqui, de olho. A Bíblia conta que o apóstolo Paulo, no último sermão dele, antes de ir para Jerusalém, eles alugaram o cenáculo. Um lugar muito bem iluminado. Pensa bem. Lugar iluminado na época de Jesus era difícil. Sim ou não? Não existia luz elétrica, mas eles deram um jeito de iluminar muito bem. Era o último sermão de Paulo. E aí, naquele dia teve ceia. Gente, eu amo culto de ceia. E foi maravilhoso, né? Aquele culto, tinha ceia. E aí, Paulo, imagine só, gente, vocês têm que me aguentar pregando aqui. Agora imagine se Paulo viesse pregar aqui. Como que seria esse culto? Paulo pregando. E tinha um jovem chamado Eutico.
E esse jovem, ele não quis sentar junto com as outras pessoas. Ele sentou à beira da janela. E da janela, o texto não fala isso, mas aí eu fico imaginando e falando heresia, né? Mas eu fico pensando ali, Eutico sentado na janela, ouvindo Paulo pregar e olhando o que estava acontecendo lá na rua. Ele estava numa posição estratégica, olhando para a rua, olhando para a mensagem, olhando para a rua, olhando para a mensagem. Uma bela hora o cara cochilou. Porque quando você tem que prestar atenção em duas coisas, três coisas ao mesmo tempo, uma hora você vai cochilar. Uma hora você não vai conseguir ficar com a sua atenção firme. E ele caiu. Aí aquilo que ele estava fazendo escondido foi denunciado. Porque uma coisa é você estar cochilando agora aqui e ninguém está vendo, só eu. Que eu vejo tudo, pensa que não, sei exatamente quem que está cochilando. De vez em quando eu falo mais alto para a pessoa dar uma acordada. Aquele cara estava cochilando na janela. Mas quando ele caiu lá da janela morto, todo mundo ficou sabendo o que ele estava fazendo. Paulo foi lá, orou por ele, e ele foi ressuscitado. E eles voltaram para o culto. E só por causa disso o culto foi até de manhã, virou vigília. Pode ler lá, está lá no livro de Atos. Você fica imaginando o Eutico, será que ele dormiu de novo? Será que ele sentou na janela? Ele deve ter sentado no púlpito do lado de Paulo. O interior da geladeira das pessoas revela o que elas consomem. Presta atenção, meu irmão, você é discípulo. Olha para dentro de você, do que você está se enchendo. O que você defende, o que você vive, o que você fala. Se é discipulado com Cristo. Talvez você esteja perdendo com muita balela, com muita besteira dessa vida, dessa terra. E está perdendo tempo de não viver com Cristo, de não andar com Cristo. Está se estressando com coisas que não vale a pena. Com gente que não vale a pena, entrando em discussões que não vale a pena, se magoando, se machucando, se ferindo, enquanto Cristo tem uma caminhada. Tem um hino do cantor, do pastor Dalci, que fala: um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém, só os loucos sabem. É do Inário, do pastor Dalci. Pessoas que estão com Cristo, estão andando com Cristo. Quer guerra não. Quer sentir Cristo no coração todos os dias. A Bíblia fala que, chama, né, Jeremias do profeta chorão. Então o chorão escreveu aquilo ali. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos. Pode botar aí, por favor? Busquem a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na caminhada com Cristo começa o caminho da santificação. Então você está caminhando em direção a Cristo. Aí você está abrindo mão. Abre mão do inferno e começa a caminhar do lado de Jesus, em direção a Cristo, em direção ao céu, em direção a Deus. Só Jesus Cristo é o caminho que leva ao Pai. Só. Adorarás somente a Deus e só a Ele prestarás culto. Está lá em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Coloca aí em Êxodo 20, por favor. São os 10 mandamentos. Deus falou todas essas palavras. Vamos ler. Eu sou o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Portanto, agora faça o quê? Não tem o quê? Outros deuses além de mim. De novo. Não tenha outros deuses além de mim. Mais uma vez, o outro. Não faça para você o quê? Nenhum ídolo, na forma de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não se preste diante deles e nem lhe preste culto, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Está aí, Êxodo 20 e Deuteronômio 5 fala a mesma coisa. Não farás para ti imagem, não prestarás cultos a outros deuses. Ide por todo mundo pregai o Evangelho. Mateus capítulo 28, de 16 a 20.
Pode colocar aí, os textos que estão citados aí. Mateus capítulo 28, 16 a 20. Os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, adoraram, e alguns, porém, duvidaram. Sempre assim. Então Jesus se aproximou deles e lhe disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Olha a visão agora. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Só Jesus Cristo é o caminho que leva ao Pai. João 14, 6. Nem precisa colocar aí, porque todo mundo fala. O que Jesus falou? Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão em nenhum outro há salvação. Atos 4,12. Coloca aí. Atos 4,12. Juntos. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser. Não há outro nome, é só Jesus. Olha o que eu estou falando para você. A Bíblia fala: não adorarás a outros deuses, não farás para ti imagem nenhuma de escultura, não prestarás culto a nenhum outro Deus. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Em nenhum outro salvação. Essa é a fé que nós precisamos defender. Agora guarda essa frase aí, a próxima. Juntos. Amar. O discípulo de Cristo precisa defender a sua fé e não ter vergonha de assumir a sua fé e dizer: amo você, mas só Jesus Cristo salva. Amo você, mas o culto que você presta não te leva à salvação. Amo você, mas a Bíblia fala: não farás para ti nenhum tipo de imagem do céu, da terra ou de qualquer outro lugar, nem do próprio Deus. Devemos amar as pessoas e pregar o evangelho da salvação para as pessoas que nós amamos. Devemos amar as pessoas, vírgula, mas devemos pregar o evangelho da salvação para as pessoas que nós amamos. O evangelho, a igreja precisa amar a todos os que estão lá fora, todos os que pensam diferente. A igreja precisa amar a todas as pessoas que têm religião diferente. Nós devemos amar a todos que defendem ideologias diferentes. Nós devemos amar, foi o que Cristo ensinou, amar ao próximo como a nós mesmos. Nós devemos respeitar o outro como nós gostaríamos de ser respeitados, amém? Mas devemos pregar o evangelho para elas, por amor. Nós devemos pregar o evangelho também para as pessoas que nós amamos. Algumas pessoas acreditam que Jesus Cristo é o Salvador, mas não possuem disposição para segui-lo como seu mestre e Senhor. Algumas pessoas acreditam que Jesus Cristo é o Salvador, mas não possuem disposição para segui-lo como seu mestre e fazem as suas casas à beira do abismo e não caminham com Jesus. São aqueles que reconheceram que estavam perdidos, quase caindo no abismo, e fizeram suas casas. Estão de costas para o inferno, porém continuam paradas e olhando Jesus de longe. Repete comigo. Estão de costas para o inferno, porém continuam paradas e olhando Jesus Cristo de longe. Ele não consegue me ouvir. O Caio só consegue me ouvir se eu falar no microfone. Você entende isso? E por que o Caio daqui, que me quebrou, está me ouvindo? E o Caio de lá de trás não ouviu? É muita gente caída no meu lugar. O Caio daqui me ouviu falando. Baixo, né?
Mas o Caio de lá de trás, que está sentado lá na escada me ouvindo agora, ele não consegue me ouvir sem o microfone. Por que ele não ouve? Porque ele está longe, irmãos. Discípulos que ficam olhando para Jesus de longe não ouvem as palavras de Jesus. Discípulos que ficam acompanhando a trajetória de Jesus, mas só de longe, não aprendem. Aluno que senta lá atrás na sala, normalmente se envolve, mesmo que sem querer, na bagunça. E muito da explicação do professor, ele não consegue aprender, porque ele sentou lá no fundo. Muitos crentes me perguntam, depois dos cultos que acontecem aqui, pastor, e aquela programação vai ser quando? E eu falei aqui no microfone, por quê? Porque quando está muito longe não dá para ouvir. A troca das caixas aqui foi exatamente para que o som chegasse lá na galeria e lá atrás da mesma forma, porque chegava aqui na frente de uma forma e lá atrás de outra. E quem está lá atrás às vezes não consegue ouvir direito. Quem anda com Jesus está perto, está ouvindo, está aprendendo, está crescendo e está ficando parecido com Ele. Se você andar com uma pessoa todos os dias, durante 2 anos, você vai pegar o sotaque dele, as gírias dele, a brincadeira dele, o jeito dele, e vai passar o seu também. A diferença é que Jesus é santo e ele não pega nada de ruim seu. Mas você vai só recebendo o que Jesus tem a ensinar para você. Estão de costas para o inferno, porém continuam paradas e olhando Jesus de longe. Que triste. Escutam mais o lamento do inferno do que a doce voz de Jesus. Pessoas que estão com as suas casas paradas, olhando para o abismo, escutam mais o lamento do inferno, e é horroroso, do que a doce voz de Jesus. Pessoas que estão nessa situação estão sempre atribuladas, estão sempre preocupadas, angustiadas. Mas quando as pessoas ouvem a voz de Jesus, elas se acalmam. Dá só o maior aí, faz um favor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Estão fora do abismo, mas se acostumaram com o calor e o odor do inferno, não se incomodam mais. Pessoas que estão na beira do abismo já não sentem mais a caatinga do inferno, dos pecados, dos erros, das falhas. Não se incomoda mais com a tribulação. Gente que está convivendo todos os dias com o pecado, não sente mais a dor do pecado. Hernandes Dias Lopes, eu queria até ter trazido o vídeo, procura, se você puder. Pastor Hernandes Dias Lopes falando exatamente isso aqui. As pessoas que mais sofrem com o pecado são as que estão mais perto de Jesus. Pessoas que não se acham pecadoras, pessoas que se acham muito boas, pessoas que se acham perfeitas, estão longe pra caramba de Jesus. Perto da luz, a sujeira aparece, irmãos. A gente se sente mais sujo, a gente se sente mais pecador quando a gente está andando com Jesus. Crente que está começando a arrumar desculpa pelos seus pecados e pelos pecados dos outros. Ah, coitadinho. Coitadinho de mim, porque... olha, as pessoas estão me apontando, estão me julgando. Olha fulano. Quanto mais a pessoa está perto de Jesus, mais elas dizem, ai de mim, que estou perdido. Quanto mais a pessoa está perto de Jesus, mais ela reconhece seu pecado e ela diz, ai de mim, que estou o quê? Perdido. Isaías capítulo 6, quando Isaías vê, tem aquela visão extraordinária do céu e os anjos ali, ele falou assim, ai de mim, Senhor, porque eu tenho lábios impuros.
Eu falo mal das pessoas, eu xingo, eu falo um monte de coisa errada, e eu habito no meio de pessoas com lábios impuros. Ai de mim! Se você hoje está ouvindo Jesus falar ao seu coração, como diz lá em Apocalipse, e Ele bater na porta do seu coração, e você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar e vai cear com você, amém? Esse texto é uma denúncia, porque essa carta foi escrita para uma igreja, e Jesus estava falando que Ele estava do lado de fora da igreja, querendo abrir, que as portas do coração se abrissem. Irmão, Jesus está do lado de fora muitas vezes da nossa vida, porque a gente quer controlar a nossa vida. O discípulo, ele simplesmente segue o mestre. Eu estou chegando ao final, meus amados. Mateus capítulo 21, de 1 a 11, que é o texto da mensagem de hoje. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, o Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo vocês encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam que o Senhor precisa deles, e logo enviará a volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, o profeta Zacarias, capítulo 9. Depois você pode conferir na sua Bíblia, que diz assim: digam à cidade de Sião, eis que o rei vem a você humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Repita comigo: os discípulos foram. Os discípulos foram e fizeram o quê? Pedido, aconselhado? Não, ordenado. Trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre os seus mantos, e sobre esse Jesus montou, e uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos, árvores, e espalhavam pelo caminho, e a multidão que ia diante dele, e os que gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada, e perguntavam: quem é este? E a multidão que estava gritando: Hosana, Hosana, Hosana. Hosana está ali, ó. A filha dela fez aniversário essa semana, não foi, Hosana? O nome Hosana significa: vem, Senhor, e me salva. Salva-me, Senhor. O mesmo povo que estava gritando: Hosana, filho de Davi. Quando a multidão é interrogada, eles respondem. A multidão respondia, versículo 11: esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Repita comigo, vamos lá. A multidão respondia o quê? Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. A mesma multidão que estendeu ali os mantos, pegou os ramos e que gritava: Hosana, Hosana, filho de Davi. Quando ela indagava quem era Jesus para eles, para aquela multidão, eles dizem que Jesus era profeta de Nazaré da Galiléia. É o professor, é o que está aqui entre nós. Jesus entrou em Jerusalém pela última vez para cumprir tudo que os profetas já tinham anunciado. E como sempre tem uma multidão acompanhando. Porém os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado. A multidão, mesmo sem saber quem é Jesus, sempre foi capaz de cantar e gritar. Presta bem atenção no que eu estou falando agora aqui. Sempre vai ter uma multidão que canta e grita, mas isso não quer dizer adoração. A multidão que estava gritando Hosana, Hosana, quando foi indagada quem era Jesus, eles falavam que Jesus era um profeta. Jesus não é apenas mais um profeta ou mais um Deus. Amém, queridos? Jesus não é mais um profeta ou mais um Deus. O que aquela multidão tinha que falar é: esse é Jesus, Filho de Deus, o nosso único Salvador, o Messias que foi profetizado, o descendente de Davi, aquele que vai nos salvar, aquele que nós estávamos esperando. Amém, queridos? Não adianta ser multidão. Jesus Cristo é o Filho do único Deus. Repita: Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que é capaz de salvar o homem da condenação eterna. Jesus Cristo é o único que é capaz de salvar o homem da condenação eterna. E quem tem vergonha de assumir a Cristo como único mentor, Salvador e Senhor, ainda não está andando com Jesus.
Quem tem vergonha de assumir a Cristo como único mentor, salvador e Senhor, ainda não está andando com Jesus. Se você tem vergonha de dizer que você é um seguidor de Cristo e que Ele é a única esperança para o mundo, porque você quer ficar de bem com a mídia, se você quer ficar de bem com os amigos, se você quer ficar de bem com a sociedade, então você não está andando com Jesus ainda. Está olhando para o caminho, porém não consegue ouvir a voz do Mestre. Está olhando para o caminho, porém não consegue ouvir a voz do Mestre. Está tão longe da verdade que se contenta em ouvir as muitas vozes do pai da mentira. Você pode repetir comigo? Está tão longe da verdade que se contenta em ouvir as muitas vozes do pai da mentira. Termino. Ser um discípulo de Jesus exige esforço para voltar a dar novos passos em direção contrária, não levando em conta trajetórias e experiências vividas. Só os homens. Ser um discípulo de Jesus, vamos lá, exige esforço para voltar a dar novos passos em direção contrária, não levando em conta a trajetória e experiências vividas. É muito difícil seguir a Cristo, irmão. Ser crente é muito difícil. Mudar a trajetória, abrir mão das experiências vividas até aqui, dizer não, se negar. Caramba, eu pensei que eu estava fazendo certo, mas eu estou negando a Cristo em defesa do amor. Eu estou negando a Cristo em defesa do amor. Então esse não é o verdadeiro amor. Que o verdadeiro amor aproxima as pessoas de Cristo. Andar com Jesus é virar as costas para o inferno e começar uma nova caminhada de vento contrário. A maioria das pessoas estão marchando firmemente em direção ao abismo sem ter a menor consciência, achando que estão fazendo as melhores coisas. Você vai ter que andar na contramão. Você vai ter que ser diferente. Então eu vou ter que brigar com as pessoas exatamente o contrário. Você não vai precisar abrir a boca. Você só vai precisar ser parecido com Cristo. Se você for parecido com Cristo, até as pessoas que são mais contrárias a você vão reconhecer que você esteve com Cristo. As últimas frases. É abrir mão do conhecimento para aprender. Repita. É abrir mão do conhecimento para aprender. Última frase. É se render completamente para um novo caminho. Pastor e professor e médico Augusto Cury é uma referência, amém, queridos? Mas ele já foi ateu. Foi pesquisar sobre Jesus e ficou encantado que nenhum homem poderia ser como Jesus, e teve uma experiência pessoal. Fica de pé, por favor. Patrick, você conhece essa canção? Cadê Patrick? Está aqui? Conhece essa canção que eu cantei? Doce Nome? Jesus, que doce nome, conhece? Não? Vou improvisar aqui, tá? Vem Mateus Martins e vem você, fazer um favor. Gente velha. Gente velha sabe. Pode vir, Abner, eu sei que também você sabe. Os mais velhos sabem. Aí, nem precisei chamar. Dani também deve saber. Não sabe, Dani? Pedro sabe esse? Pedro sabe. Quem nunca ouviu essa canção? Todos já ouviram, né? Vamos cantar? Jesus, que doce nome. Estou terminando, tá, irmãos? Eu sei que os irmãos gostam que termine 9 horas certinho. Já são 9h08. Mas a gente está terminando já. Aos visitantes amados, eu não tenho o hábito de ir lá na porta, porque eu acho perigoso ali perto ali da rampa, aglomerar ali. Mas quem quiser vir aqui, me dar um abraço, vai ser um prazer te dar um abraço. Bem? Dos irmãos também, não somente os visitantes, né? Dos irmãos. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar
anunciar o teu nome. Você que entendeu perfeitamente a mensagem, os meus medos se vão. quer começar a dar novos passos, minha dor, meu passos de um discípulo e não somente de um crente, ter a coragem de enfrentar e dar novos passos. Quero convidar você a vir aqui à frente, quero orar por você. Pessoas que entenderam a mensagem, que se sentiram tocadas, que não querem ter suas casas prontas à beira de abismo, que não se contenta apenas com a salvação, mas querem ser discípulas de Cristo de verdade, querem ouvir a voz do Mestre de perto. Que Deus abençoe. Pode vir aqui à frente que eu quero orar por você. Pessoas que desejam ser discípulas e não apenas seguidores, que não se contentam em seguir a Jesus de longe, mas querem ter intimidade, querem ter o prazer de ouvir a doce voz de Jesus. Você que por acaso se desviou do caminho, se afastou do caminho, eu não sei qual o motivo, aproveita, tem um monte de gente aqui na frente e os motivos são diferentes. Não tenha vergonha, sai do seu lugar, vem aqui à frente e diga: eu estou assumindo Jesus de volta, eu quero recomeçar a minha caminhada, eu quero andar com Ele de novo, eu quero testemunhar. Eu só não sei, eu não sei ser cristão. Então é agora, irmão, é hora de se aprender. De ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Declara bem bonito: Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. meu pastor Dalci, vem cá orar por nós. Eu quero descer. Eu também não quero ter a minha casa plantada na beira do abismo. Eu também não quero estar aqui no altar, mas com ouvidos no inferno. Eu quero que o meu olhar esteja direcionado para Cristo juntinho com vocês. Senhor nosso Deus e Pai, cremos piamente que a nossa geografia hoje está sendo mudada pelo poder da cruz de Cristo Jesus. Todos pecamos, todos estávamos distantes, mas através de um único ato deste nome que é sobre todo nome, toda geografia física, toda geografia espiritual, toda geografia histórica está sendo transformada, mudada hoje em nome de Jesus. Senhor, que o nosso CEP seja transformado hoje para o centro da vontade de Deus, para o centro do reino de Deus. Arranca de nós, Espírito Santo, a indecisão, a mornidão, a dúvida, ó Deus, a complacência com o mundo gospel, ó Deus, a acomodação da janela como Eutico. Senhor, que haja dentro de nós hoje resignação espiritual, decisão ao lado da cruz, ao centro do Evangelho. Arranca de nós o modismo do modo gospel, arranca de nós a conformidade com a instituição batista, a conformidade com a instituição evangélica, e coloca dentro de nós o olhar que Cristo teve quando olhou para as multidões que estavam sem pastores, e aquilo mexeu com o seu íntimo, e ele então indignado disse: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Senhor, dá-nos uma visão daqueles que estão perdidos dentro do inferno, que tenhamos um olhar direcionado
para o inferno, mas para arrebatar pessoas, porque nós somos a igreja de Cristo, aquela que marcha em direção ao inferno para resgatar perdidos das garras de Satanás. Nossa identidade é de sal, nossa identidade é de luz. Nós somos o povo que tempera, nós somos o povo que ilumina, nós somos o povo que é referência, nós somos o povo que aparece pelo nosso santo proceder em meio à sociedade. Cristo vem aparecer em nosso semblante, vem ser, ó Deus, mostrado, evidenciado em nossa fala, em nosso procedimento, em nossos negócios, em nossa casa, em nossa vida profissional, em nosso academicismo, que em tudo o que formos, que em tudo o que dissermos, que em tudo o que fizermos, haja algo diferente e que as pessoas vejam isso, e nós não somente estaremos no centro do reino de Deus, mas vamos atrair a muitos, vamos atrair vizinhos, vamos atrair os nossos familiares, e todos serão levados à cruz de Cristo Jesus, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Você diz amém? Aleluia. Abraça seu irmão, querido. Abençoe ele com um abraço. Alegria, o meu triste coração, Jesus. Vá para casa sendo muito abençoado. E preste atenção numa coisa: a mesma multidão que diz que Jesus é o profeta é a mesma que grita crucifica. Quando perguntarem quem é Jesus para você, diga que Ele é o Filho de Deus, o seu Salvador. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, com todos os amados que aqui estão, de agora para todo sempre. O povo de Deus diz: